tarde a todos que estão presentes, que estão nos assistindo pela internet. Prazer, estamos aqui no terceiro seminário deste ciclo sobre ponto e contraponto, discursos em tensão. E, antes de mais nada, eu queria anunciar o seminário da semana que vem, que é o último da série, porque eu vou com certeza esquecer de fazê-lo ao final, que o tema vai ser religião e política, o apelo da direita, com as professoras Maria das Dores Machado e Cecília Marins, respectivamente da UFRJ e da UERJ, que certamente vai ser um debate muito interessante e com muita atualidade, como este de hoje. Mas antes de anunciar este seminário de hoje, eu queria contar uma história numa conversa do médico com o economista, que não são esses dois aqui. O médico chegou para o economista e falou: vocês, economistas, sabem o preço de tudo e o valor de nada. Aí o economista, que era razoável, virou-se para o médico e falou: eu sei que saúde não tem preço, mas tem custo. E é por isso que hoje nós temos aqui dois palestrantes que vão conversar conosco sobre como conciliar a saúde com a economia. À minha esquerda, Drauzio Varela, que é médico cancerologista formado pela USP, trabalhou na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos dirigiu o serviço de imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo. Foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil, tendo iniciado em 1986 campanhas que visavam ao esclarecimento da população sobre a prevenção à AIDS. Em 1989, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção de Carandiru, desse ano até a desativação do presídio. Em setembro de 2002, trabalhou ali como médico voluntário, trabalho que atualmente, creio, continua fazendo na Penitenciária Feminina de São Paulo. Na Rede Globo, semanalmente, no Fantástico, inclusive ele já nos avisou qual vai ser a próxima série, que vai ser sobre alergia. Dr. Drauzio gravou inúmeras séries sobre o corpo humano, primeiros socorros, gravidez, combate ao tabagismo, planejamento familiar, transplantes e diversas outras. Na Amazônia, um trabalho maravilhoso que ele realiza na região do Baixo Rio Negro, Drauzio Varela dirige um projeto de bioprospecção de plantas brasileiras com o intuito de obter extratos para testá-los experimentalmente em células tumorais malignas e bactérias resistentes aos antibióticos. Então, Drauzio tem uma extensa produção de livros. Contei 14 à venda na Amazon, dos quais eu vou destacar aqui 5 apenas. O primeiro, mais recente, creio, é o Exercício da Incerteza. São as memórias do Dr. Drauzio, um relato de 50 anos de sua carreira médica. Em seguida, uma publicação que foi juntada pela Companhia de Letras em 2019, chamada Trilogia Drauzio Varela, incluindo Prisioneiras, Carcereiros e, obviamente, Estação Carandiru, que ganhou, como nós dizemos aqui no nosso trama, o Jabutibom de 1999, o prêmio do melhor livro do ano naquele ano. E eu queria também ressaltar, Dr. Drauzio, um livro que o senhor escreveu com do outro médico, Maurício Sesquim, intitulado A Saúde dos Planos de Saúde, os desafios da assistência privada no Brasil, que eu creio que é muito interessante e muito pertinente à nossa discussão que vamos ter aqui em seguida, contando como contraponto com Armínio Fraga, que é sócio fundador da Gávea Investimento, membro do prestigioso Grupo dos 30 em Washington, do Conselho Consultivo Internacional da China Investment Corporation e do Council on Foreign Relations em Nova York, além de diversas fundações filantrópicas. Armínio tem
PhD em Economia pela Universidade de Princeton e graduação e mestrado pela PUC do Rio em Economia. Foi presidente do Conselho de Administração da B3, antigamente da Bovespa, e no período de março de 99 a dezembro de 2002 presidiu o Banco Central do Brasil, quando implantou o regime de metas de inflação vigente até hoje no país. Tem publicado largamente nas áreas de finanças internacionais, macroeconomia e política monetária. E de anos para cá, Arminio vem se dedicando aos temas da desigualdade e da falta de oportunidades no nosso país, através de 2 institutos que ele patrocina voltados para a política pública. Um deles, totalmente pertinente à nossa discussão aqui, que é o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, e o outro, que é um Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Portanto, estamos muito bem servidos aqui para 2 palestrantes nos explicarem como conciliar saúde e economia, começando do Dr. Drauzio. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. E essa conversa nossa aqui foi uma armadilha em que eu caí para falar sobre financiamento da saúde com 2 economistas desse nível aqui, né? Eu até tinha preparado uma exposição para mostrar, um PowerPoint, mas os PowerPoints estão muito mal afamados hoje, né? Então, eu resolvi fazer alinhei aqui algumas ideias para discutir. Eu acho que o principal dilema que nós vivemos hoje na saúde está no plano macroeconômico, que é entre a universalização e a segmentação da saúde no Brasil. Nós temos sistemas universais, são aqueles em que a saúde é colocada à disposição de todos. E isso deu certo em alguns países da Europa, vem cheio de problemas, mas foi adotado na França, na Alemanha, no Reino Unido e muitos outros países. Depois nós temos os sistemas fragmentados. O exemplo clássico são os Estados Unidos. Os Estados Unidos o Estado se responsabiliza pela saúde de algumas subpopulações. Os mais pobres, através do Medicare, e aqueles que participaram das guerras, de uma das dezenas de guerras americanas, né, que recebem o atendimento através do programa para esses ex-soldados do Exército. Muito bem. Nós temos os sistemas segmentados, e os Estados Unidos são, outra vez, o exemplo clássico, em que você tem acesso à saúde de acordo com o seguro-saúde que você tem. E é ele que estabelece as normas de atendimento. É o mais caro do mundo. Os americanos investem em saúde 17% do PIB deles. O PIB dos Estados Unidos, 19 trilhões, mais ou menos. Precisa confirmar. 20 e poucos, eu acho. Mas Quanto? 20 e poucos. Chega a 20. Então, 17% disso são 3 trilhões e 400 bilhões de dólares. O que dá quantas vezes o PIB brasileiro, Arminio? Umas 15. Umas 15 vezes o PIB brasileiro. É o que eles investem em saúde. Para você justificar um investimento dessa ordem, quanto tinha que viver o americano médio? A expectativa de vida lá tinha que ser uns 110 anos, mais ou menos, né? Pelo menos para ter 78 anos, míseros 78 anos. Nós, no Brasil, a expectativa de vida é de 76 anos, pelo menos era antes da pandemia. Quem nasce em Santa Catarina, em média, vive mais do que quem nasce ou quem vive nos Estados Unidos. Então, acho que daí a gente já uma primeira conclusão. Não é com dinheiro que você resolve o problema da saúde. Evidentemente que o dinheiro é fundamental, sem ele você não faz nada. Mas um investimento tão pesado assim, que gera um povo com uma saúde tão ruim, em um sistema do qual os americanos
reclamam tanto, mostra que você segmentar, dividir dessa forma o atendimento à saúde causa problemas muito graves no atendimento, além de um gasto fora do nosso alcance, né? O sistema universal é uma herança, é um sistema que são ideias que vieram do socialismo. E especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, que foi feito um relatório chamado Relatório de Beveridge, que é um relatório que propunha que o Estado se responsabilizasse pelo atendimento médico à população, usando os recursos arrecadados através dos impostos. Foi esse o sistema que nós adotamos aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, na época, logo depois da Segunda Guerra, também passou a preconizar o atendimento universal como sendo um direito humano, um direito do cidadão, de modo que nós passamos a ter sistemas públicos. E os sistemas públicos são mais eficientes do que os sistemas particulares. Eu vou discutir um pouco isso depois. Os sistemas fragmentados, por outro lado, tiveram sempre uma premissa. Quem tem dinheiro paga pelo atendimento médico. E isso desafoga o sistema universal, porque dá mais acesso para os outros, o Estado faz economia não atendendo essas pessoas. Na realidade, isso nunca ficou muito claro, porque o investimento no sistema privado sempre foi crescente, tem sido crescente, e continua a ser crescente numa proporção que é insustentável a longo prazo. E, ao mesmo tempo que os sistemas privados se hipertrofiaram e passaram a custar mais caro, os sistemas públicos reduziram a aplicação de recursos para o atendimento universal. Então, essa premissa de que eu pago meu seguro, com isso eu alivio o Sistema Único de Saúde, não é verdade. Aí o Brasil, em 1988, eu acompanhei muito bem essa história, porque eles começaram a organizar umas conferências nacionais de saúde. E o líder foi um rapaz aqui do Rio de Janeiro, que chamava Sérgio Aroca. Sérgio Aroca era um sanitarista da Fiocruz, um rapaz muito inteligente, esperto, e tinha uma capacidade de agregação, começou a fazer a formar essas conferências, e aí juntou ali com ele um grupo de... Eu estou só controlando o horário para não ficar falando até amanhã e todo mundo se desinteressar. Mas o Sérgio, ele tinha uma capacidade de aglutinação muito grande, era um líder mesmo. Infelizmente, morreu cedo. E eles, de repente, saem com essa ideia, não, tem que ter um atendimento de saúde universal. Olha, eu confesso que quando eu comecei a ler essas coisas, eu falei, esses caras são sonhadores, como é que vão fazer isso? Sabe como era a medicina nessa época? Eu me formei em 67, então, durante 20 anos, eu trabalhei sem a existência do SUS. Era assim, se você tinha o antigo INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, você tinha direito à assistência médica, que era fornecida pelo INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Mas tinha que ter carteira assinada. Todos os que não tinham carteira assinada não tinham direito a nada. Ninguém era obrigado a cuidar da saúde deles. Claro, eles podiam depender da caridade pública, e dependiam. As Santas Casas de Misericórdia, eles tinham algumas cidades do interior que o prefeito montava postos de saúde para esse atendimento básico, mas era isso a assistência médica. Eu cheguei a ver nos prontuários, na contracapa do prontuário, vinha carimbado indigente, porque quem não tinha direito era indigente. Então, vocês imaginam, nessa época, anos 80, a população do Brasil ainda predominantemente agrária, no trabalho no campo ninguém tinha carteira assinada. Então, isso era. E aí aparecem uns malucos que dizem, não, todo mundo tem que ter atendimento médico. Eu, na hora, disse, mas de onde é que vão tirar o dinheiro? Esse dinheiro não existe. E não existia mesmo. Não existia por quê? Porque não estava à disposição. Foi a própria criação do SUS que fez com que começassem a surgir verbas para sua manutenção.
Então, nessa fase, o Sistema Único foi uma revolução. Eu falo para os mais jovens, e quando dou aula em faculdades, etc., eu falo, olha, a minha geração assistiu à maior revolução na história da saúde pública do Brasil, que foi a criação do SUS. A geração de vocês não vai ver uma outra revolução que tenha atingido a saúde pública com tanta profundidade como o SUS resolveu. E o SUS, o que aconteceu com ele? Foi recebendo cada vez menos recursos proporcionalmente e começou a ficar segmentado. Passou a conviver com quem? Com a saúde suplementar, que são os planos de saúde, né? E com os gastos privados. O SUS virou um subsistema que divide a organização com a saúde suplementar e os gastos privados. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil investe em saúde 8,9% do PIB. Não é tão pouco, 9% praticamente, não é tão pouco. Só que quando a gente olha de onde vem esse dinheiro, 3,8% vem do sistema público e 5,1% vem do sistema privado, saúde suplementar e os gastos das famílias com a própria saúde. Então, 9% praticamente é o que o país investe, não é tão pouco, é mais ou menos o que a França investe, mas a porcentagem desse dinheiro que vem do sistema público é pequena. Quando a gente pega o total em reais, 42% a 43%, 42,8% para ser rigoroso, vem do sistema público e 56,3%, se eu não me engano, vem do sistema privado. Nós, para podermos ter um sistema universalizado, os técnicos dizem que 70% do investimento tem que vir do sistema público, não privado. 70%. Nós, na verdade, estamos entregando 42% do sistema. Uma distância grande para poder ter essa universalização. Temos que chegar a 70% para termos a pretensão de ter um SUS universalizado. Bom, aí nós temos a saúde suplementar do outro lado. Saúde suplementar tem vários esquemas, né? Autogestão, cooperativas, seguros, tem vários esquemas aí. Essas operadoras, como é que funcionavam? Quando elas surgiram, elas pegaram toda a fase de... começaram a surgir, os primeiros embriões são da década de 50. E aí elas começaram a se proliferar. Começou a aparecer um grande número de operadoras, mas pegamos toda aquela fase de inflação. Vamos recordar que nós chegamos a ter 50%, 60%, até 80% de inflação ao mês. Elas nadavam em dinheiro, porque elas recebiam as prestações e o que elas faziam? Atrasavam os pagamentos. Você prestava o serviço hoje, ia receber daí a 60, 90 dias. Quando você ia receber, eu lembro de colegas médicos que não iam nem buscar o dinheiro das consultas, porque a inflação tinha comido tudo, não compensava o esforço de ir até lá. Eles não pagavam através dos bancos. O sistema bancário brasileiro naquela época era muito precário, né? Então você tinha que receber um dinheiro que não valia mais nada. Eles não tinham a menor preocupação com a qualidade do atendimento, com os gastos, inclusive, nenhuma preocupação em tentar inibir as fraudes, porque tudo ficava por conta da inflação. Toda a lista que saía das grandes fortunas do Brasil tinha sempre alguém que era presidente de uma dessas operadoras. Quando acabou a inflação, eles ficaram numa situação mais complicada. E o número de operadoras diminuiu, porque passou a ser um empreendimento que exigia um gerenciamento muito mais competente e eles não tinham nem preparo para tentar entender o que estava acontecendo. Hoje, nós temos no Brasil, tínhamos em 2014, só para vocês terem uma ideia, 50 milhões de beneficiários dos planos de saúde. Em 2017, eles passaram para 47 milhões. E na pandemia, perderam 3 milhões, que estão sendo recuperados agora. Mas recuperados como? A maioria das pessoas, o aumento das pessoas com mais de 50 anos nos planos de saúde cresceu.
E aqueles das pessoas de 0 a 50 anos diminuiu. Nós tivemos uma mudança do padrão epidemiológico no Brasil, padrão demográfico, que foi brutal. Vocês lembram que até... Eu lembro de mandaram pela internet uma fotografia de um caminhão entrando numa casinha e dizia assim, caminhão desgovernado entra numa casa e mata uma velhinha de 40 anos. Esse é o jornal de Manaus, de 1902. O padrão epidemiológico mudou. Hoje morre alguém na família com 70 anos, a gente fala, nossa, morreu moço, né? E é verdade, especialmente se fomos nós, né? Esse padrão epidemiológico mudou tudo, o padrão demográfico, desculpa, mudou tudo. Por quê? Quando o SUS surgiu, a população brasileira era muito mais jovem. Então, você pegava um menino, uma menina de 25, 30 anos, tinha uma pneumonia, ia para o hospital, tomava antibiótico, voltava para casa, acabou. Não voltava mais a entrar em contato com o sistema de saúde. Nós temos hoje uma situação diferente. O SUS foi todo preparado para enfrentar as doenças agudas. Todo o preparo foi para isso, porque nós vivíamos antes como? Nas endemias rurais. Quando me formei na faculdade, os problemas de saúde no Brasil eram esquistossomose, ancilostomose, as verminoses de um modo geral, malária, doença de Chagas, esses eram os problemas. E o SUS foi criado para atender essas reagudizações dessas doenças e para atender os problemas de infecções, basicamente. A população envelheceu, a situação mudou. Hoje, quais são os problemas da sociedade brasileira? Eu posso dizer aqui, das pessoas que estão sentadas, que de cada 3, uma vai morrer de doença cardiovascular. Não é praga, é uma constatação estatística. Esses são os problemas. Nós temos, isso é verdade, 1/3 das mortes ocorrem por doença cardiovascular. A segunda causa de morte no Brasil é câncer. Na doença crônica, são todas doenças crônicas. Na doença crônica, o objetivo do tratamento, do acompanhamento, é outro. Não é mais tratar, curar e mandar para casa, é controlar. E aí é que surge o problema. Então, pega um rapaz de 40 anos que vem hipertenso. Ele vai ser acompanhado por 10, 20, 30 anos. Se for tratado direito, ele fica em contato com o sistema o tempo todo, por anos e anos, décadas. E aí nós temos que controlar a pressão. Por quê? Porque se ele não tiver a pressão controlada, o que vai acontecer com ele? Vai ficar cada vez pior. Vai acabar desenvolvendo problemas cardiovasculares. Aí ele tem um infarto. No infarto ele corre para o hospital, vai ter que fazer um cateterismo, vai ter que, eventualmente, fazer uma cirurgia a céu aberto, uma ponte de safena. Os custos vão crescendo num ritmo que é impossível, que sistema nenhum do mundo vai ser capaz de suportar. Pega uma pessoa com diabetes, tem familiares com diabetes, chega aos 50 anos, abre o diabetes, glicemia 180, pronto, começa aí. Tratamento, medicamentos, se você não trata, vem cegueira, vem ataque cardíaco, derrame cerebral, amputação do pé. Olha a quantidade de complicações e o custo do tratamento dessas complicações. E o nosso sistema todo não entende essa linguagem, não está preparado para isso. Olha o seguro-saúde, você tem direito ao, sei lá, seguro Bradesco, Sul América, você não existe para o seguro. Você não existe. Vai existir quando? No dia que você baixar no hospital, que alguém vai ter que pagar a conta. Aí eles vão tomar conhecimento daquela pessoa que vem com a pressão descontrolada, que vem com a glicemia elevada. Ela só vai chegar nessa hora é que vem a preocupação de como é que paga essa conta. Então, essa é a estrutura que nós estamos vivendo. E quando você pega o sistema da saúde suplementar, os custos têm aumentado, de 2010 para cá, tem aumentado 16% ao ano. As receitas têm aumentado 14% ao ano. Portanto, o prejuízo médio é de 2% a cada ano que passa. E você não vê nenhuma possibilidade de reverter isso, reverter esses gastos, eles não têm preparo para fazer isso. O SUS não tem nem mecanismo para reduzir os gastos. A saúde suplementar teria, mas eles não têm a expertise para fazer isso.
Vocês imaginam que da arrecadação da saúde suplementar, você tem, mais ou menos, 14% são fraudes. 14%. 40% são exames desnecessários. Nós criamos no Brasil, no país, uma cultura de desperdício que é brutal. Eu canso de ver isso. Chego no consultório, vou pedir um hemograma para um doente e falar, doutor, pede todos os exames. Falei, como assim todos os exames? Não, eu tenho plano de saúde. Se eu pedir todos os exames, eu recebo, às vezes, pacientes que chegam com um pedido de exames impresso, com os resultados. Uma vez, há pouco tempo atrás, contei 85 exames pedidos por uma médica ginecologista. 85 exames. A mulher foi ao consultório dela para fazer uma consulta ginecológica, de fazer o Papa Nicolau, os exames de rotina. 85 exames. Todos estavam normais. O único alterado era a dosagem de antimônio. Eu nem sabia que havia esse tipo de dosagem. Para mim, antimônio é uma coisa que se usava no para-choque dos carros antigos. E era o exame alterado. Ela falou, o que quer dizer esse exame? Eu falei, pergunta para quem te pediu o exame. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. E criamos essa cultura do especialista. O especialista não é o generalista que faz mais as coisas. Eu tenho que passar pelo cardiologista, eu já tenho mais de 50 anos, tenho que fazer o exame da próstata, eu vou para o urologista, e assim vai. E essa cultura do especialista leva ao quê? Leva a um aumento absurdo dos gastos. Você pega a cultura do pronto-socorro, por exemplo. Isso é o que mais me dói em tudo. O SUS tem tudo o que precisa para funcionar. Tudo. Não precisa inventar nada. O SUS precisa do quê? De uma política de saúde pública que nós não temos. E não temos por quê? Nós não temos porque os últimos 10 anos, eu nem peguei a tragédia do último governo, né? Peguei só de 2008 a 2018. Tivemos 13 ministros da saúde em 10 anos. Portanto, 10 meses e pouco no cargo de cada um deles. Todos analfabetos em saúde. Políticos profissionais que fazem esquemas para assumir o ministério, que fazem parte do acordo entre os governos e as oposições para poder conseguir maioria no Congresso. Sai um, depois de 10 meses, entra um outro mais incompetente do que ele ainda. Nenhum desses que apareceram nos últimos 10 anos era um sanitarista de verdade, uma pessoa, não precisava ser médico, mas uma pessoa informada a respeito dos temas médicos, né? Então você tem um país que mal gasta esse dinheiro todo e que tem a maior dificuldade de organizar. E que fica numa dependência da saúde suplementar, em que as pessoas não se deram ainda, não tiveram ainda consciência de que esse sistema é insustentável, não vai dar para manter. A longo prazo, esquece, vão quebrar todos esses planos, vai ter que acontecer outra coisa. O que está acontecendo agora já? O que eles fazem? Aconteceu onde? No Brasil. O que acontece agora? Você vê, eles tentam baratear o atendimento. Então, você tinha direito a um hospital X, não tem mais, passa para um outro. Você era atendido numa clínica tal, não, mais barato. Esse sistema eles podem fazer isso, e fazem. Esse sistema vai sendo, os direitos vão diminuindo gradativamente. A saúde passa a ser coordenada e comandada simplesmente pelos gastos, da pior forma possível. Claro que muitos desses gastos são desnecessários, mas, na verdade, você não pode cuidar de diminuir os necessários. Um sistema que eles encontraram foi o sistema da coparticipação. Então, você paga uma parte dos seus serviços, né? Você vai ser atendido, a consulta custa, sei lá, 500, você paga 50. Mas, com isso, a gente consegue, todos os estudos que foram feitos com essa coparticipação mostram que os gastos desnecessários diminuem, mas que os necessários também diminuem, porque quando você está doente mesmo, você precisa ser atendido, e aí você tem que pagar uma parte do tratamento, você deixa de ir. Então, isso não é o caminho, não é a solução de jeito nenhum. Olha, o SUS gasta per capita de brasileiros R$ 1.200 por ano.
É uma quantia irrisória, né? Dá R$100 por mês com cada brasileiro. A saúde suplementar gasta R$3.200 por ano, per capita. Portanto, 2,5 vezes o que o SUS gasta. Então, se eu tenho o Sistema Único de Saúde, o investimento é muito menor mesmo. E de que jeito nós vamos conseguir reduzir essa e tentar melhorar essa situação? Juro que eu vou terminar agora. Deixa para mim responder essa pergunta. Então, qual é a solução? Não tem solução? Bom, ninguém sabe qual é a solução, essa que é a realidade, né? Mas tem alguns caminhos. Nós temos que investir na atenção primária à saúde. O que é atenção primária? É aquele atendimento muito antes da pessoa ficar doente. Isso é possível. Nós temos o Estratégia Saúde da Família, um programa que começou com os agentes de saúde no Ceará, que começaram a atender os doentes, as famílias de porta em porta. E aí foi expandido esse programa e virou o maior programa de saúde pública do Ocidente hoje, e do Oriente também. O programa é formado por agentes de saúde. Cada agente de saúde fica responsável aí por 800 a 1.000 famílias. Ele vai de porta em porta, batendo, atendendo as pessoas. Ele é da comunidade, ganha um salário mínimo para fazer isso. E ele conhece todo mundo e vai. Quando ele tem um problema que ele não pode resolver, ele chama a segunda componente do grupo, que é a auxiliar de enfermagem. Eu digo mulher, porque a maioria é mulher na saúde, né? Aliás, em todo lugar hoje. E se puder resolver, está resolvido, se não, chama a enfermeira. E se a enfermeira não consegue, ela chama o médico. E aí o médico é quem vai ver. Ele trabalha com 5, cada equipe tem 5 a 6 agentes de saúde. Então, acaba atendendo mais ou menos 5 a 6 mil pessoas. Nós temos mais agentes de saúde no sistema do Estratégia de Saúde da Família do que os soldados no Exército. É um grande número. Eles vão de porta em porta e atendem 66% das casas no Brasil. Eu não preciso de um agente de saúde na minha casa, o Armínio não precisa, a maioria das pessoas aqui não precisa. Então, não tem que atender 100% da população. Mas toda a população pobre, dependente do SUS, e os que são classe média e também dependem do SUS, são atendidos, podem ser atendidos dessa maneira. É um programa que precisa de mais investimento, porque você gasta o quê? Gasta o pagamento das equipes. Imagina uma equipe dessa que atende 5.000 pessoas, custa o quê? Um auxiliar ganha, um agente que ganha R$1.000, 5 agentes dá 5.000, essas equipes custam na faixa aí ao redor de R$20 mil por mês. Pensar no tamanho do Brasil, no bem que isso pode fazer, existe vários estudos mostrando que quando essa atenção primária funciona direito, você reduz as internações hospitalares em 90%. Quer dizer, de cada 100 doentes que iam bater na porta do hospital, nós reduzimos isso para 10. Eu tenho uma experiência pessoal... vou ter que parar. Mas, rapidamente, cadeia, você pega um preso que precisa de atendimento médico para mandar para o pronto-socorro. O que você tem que fazer? Você não pode dizer para ele, vai para o pronto-socorro. Você tem que chamar, ele fica na dependência, tem uma escolta. Quando ele chega no pronto-socorro, é um problema. Porque ele vem algemado, as pessoas estão ali esperando há um tempão, e aí os guardas que levam querem tirar ele correndo de lá, pode ser resgatado, pode dar problema sério. E aí eles passam esse preso na frente. Aí é uma revolta geral. Minha mãe está aqui esperando há 2 horas, esse vagabundo. Eu falei, você ladrão também, porque me atendem depressa e tal. Então eu tento evitar o máximo possível. Tento evitar. E eu resolvo 90% dos casos, ou mais, eu acho que mais. E eu sou um clínico mediano, fui oncologista a vida inteira. Esse tipo de atendimento médico, que é ali, onde os problemas estão nascendo, funciona, é a única saída para o Sistema Único de Saúde. E é a única saída para a saúde suplementar também. Então, nós não pode esperar as pessoas ficarem doentes. Nós temos uma população envelhecendo depressa. Muito depressa. O que aconteceu na Europa em 100 anos, aqui aconteceu em menos de 50 anos.
e os problemas vão se avolumando. Nós temos que definir com o SUS quais são os requisitos básicos, o que os brasileiros precisam de requisitos básicos. Isso tem que ser universalizado. Olha o que nós temos aí, o que deu certo na saúde pública brasileira, que é exemplo no mundo inteiro. Foram programas universalizados. Imunizações. Você leva teu filho, teu neto, ninguém pergunta quanto você ganha. Você vacina, acabou o maior programa de imunizações do mundo. Sofreu um baque pesado desses criminosos agora, mas está começando a se recuperar. Programa de transplantes. Você precisa de um transplante de medula óssea, você é milionário, vai entrar na fila junto com os outros. E se chegar no dia do seu transplante, o SUS vai pagar o transplante. Aí você diz, não, mas eu quero ficar num hospital de luxo, etc., com garçom servindo. Isso você paga, mas o teu transplante está garantido, igual está garantido ao do coitado que está jogado na rua e bebeu demais. Ele também entra na mesma fila que você. O programa dos bancos de sangue, você é internado nos hospitais melhores do país. Quem é que garante a qualidade do sangue que você está tomando? É o Hemocentro. E garante de todos os brasileiros. Você é atropelado na rua, alguém liga para o resgate. As pessoas não têm ideia de que é o SUS que está chegando ali, né? E ninguém também vai perguntar quanto você ganha. O programa de AIDS do Brasil, que revolucionou o tratamento de AIDS, são os universais que dão certo. Porque quando você tem um problema universal, você pega as pessoas que têm condições financeiras boas, essas pessoas têm poder. Você vai buscar o seu medicamento para a AIDS, chega lá, diz, está em falta, você liga para um amigo que é jornalista, no dia seguinte está na primeira página do jornal, e no outro dia está disponível no centro de saúde. Agora, as pessoas que dependem do sistema público e não são atendidas por ele, vão reclamar para quem? Não tem esse poder de pressão. Vou parar aqui, porque senão só eu falo. Arminio, acho que você não vai discordar dessa primeira solução do Dr. Drauzio. Mas você vai ter outras soluções para nós resolvermos esse problema seríssimo aqui no país. Por favor. Assim, será que eu vou ter que falar depois? Será que eu vou ter que falar depois dele? Estou ferrado. Mas, de qualquer maneira, para mim um prazer e uma honra estar aqui na Academia Brasileira de Letras, compartilhando com o Drauzio e com o Edmar, meu professor. E o que eu tenho aqui, eu vou adaptar um pouco, mas é um pouco a ideia que era conectar economia e saúde. E algumas coisas eu acho que eu posso pular, porque seria até ridículo eu procurar contar a história do SUS como nós ouvimos aqui, mas eu concordo com grande ênfase e entusiasmo com tudo que foi dito aqui. Então, começando por pequenos temas, outra coisa que eu ia falar, meu tio-avô foi da Academia Brasileira de Letras e era um médico sanitarista, então eu cresci um pouco nesse meio, eu que não tinha vocação. Qual era o nome dele? Clementino Fraga. Não, o meu avô era colega dele na UFRJ, então Universidade do Brasil, e era dermatologista, e meu pai também. Enfim, mas primeiro ponto, vamos falar de um segundo sobre economia e tamanhos. Tá? O setor de saúde, eu acho que isso tenho certeza que não é só no Brasil, é o maior setor de qualquer economia do planeta que não seja uma muito rudimentar. E a tendência é que cresça. Então, nós, no Instituto de Estudos para a Política de Saúde, nossa primeira publicação, o professor Rudi Rocha, fizemos uma estimativa, assim, só para ter uma ideia de para onde é que vão esses gastos. E, assim, por baixo, vão aumentar em 15, 20, 30 anos uns 4 pontos do PIB. Se o país se endireitar um pouco, começar a crescer, mais até, porque as pessoas tendo algum dinheiro vão gastar com saúde ou vão causar, vamos dizer, transmitir pressão política para que se gaste mais com a saúde, embora isso não está acontecendo, né? É um setor gigante.
No terceiro setor, ao qual eu me agreguei recentemente, como disse o Edmar, o grande tema saúde não ocupa uma fração do espaço que ocupa a educação. Ninguém está aqui querendo discutir que a educação talvez não seja o desafio público mais importante. Ok, está certo. Mas esse setor está muito bem suprido e isso é importante. Cria uma massa crítica de novidades, de experimentos e eu diria até num ambiente político envenenado de defesa dessas causas sociais que são tão importantes. O setor de saúde também é grande gerador de empregos, é uma fonte enorme de progresso científico. Então, assim, não precisa falar muito mais. O pouco que eu vou falar aqui é mais sobre saúde, é sobre saúde e não sobre medicina, mas é importante ter essa distinção em mente. Eu, ao contrário do Drauzio, não consigo ficar batendo de um lado para o outro. Eu não tenho o que falar sobre medicina, mas sobre saúde dá para falar alguma coisa. A medicina ela é mais individual, mais reativa. A saúde é uma coisa, eu diria, mais de natureza social e até comportamental. Eu tenho uns pequenos exemplos para dar daqui a pouco. Então, a pergunta, cuja resposta já ficou claríssima a partir da apresentação do Drauzio, é por que saúde pública? Essa acho que é uma pergunta importante. No fundo, nós estamos falando de algo que é da natureza do seguro social. Tá? É um debate de natureza filosófica dos mais importantes, dos mais bonitos. Tem as ideias lá do filósofo americano John Rawls. Se você não soubesse onde você vai nascer, se vai ser na Maré ou no Leblon, como é que você organizaria a vida dessa sociedade? E a ideia de seguro natural surge assim, muito, muito naturalmente. Portanto, uma política que tem os seus olhos voltados para a desigualdade. Na medida em que ela é universal, ela tende a ser financiada mais pelas pessoas que pagam mais imposto, que não é bem verdade aqui no Brasil. Tá? O nosso Código Tributário contém barbaridades nessa família, mas deveria ser. O tema da saúde universal é interessante também, porque não dá para a gente se alongar em tudo, mas no caso americano, que o Drauzio apresentou aqui logo na largada, as primeiras experiências de seguro público foram muito prejudicadas por não serem universais. Aí acontece um evento que os economistas chamam de seleção adversa, que basicamente as pessoas que têm uma saúde melhor não pagam. E aí vai piorando a qualidade, vamos dizer, do grupo segurado. A saúde pública também tem que cuidar com temas como a vacinação, que os economistas chamam de externalidades. O que é? Se eu não me cuido, eu prejudico a saúde do meu vizinho, do meu colega. Se eu não me vacino, idem, né? E por aí vai. Então, essas são assim as óbvias justificativas, mas isso frequentemente é esquecido. Existem dois grandes modelos de organização de um sistema de saúde, ambos funcionam, mas precisam ser bem desenhados. Um é o modelo britânico, de origem dita beveridiana, a partir desse famoso relatório. A outra é mais antiga, nasceu com Bismarck, que foi precursor dos grandes temas de seguridade social. Ambos podem funcionar. Nós optamos pelo modelo beveridiano, eu penso que foi uma opção sensata, naquele momento, em cima do que existia, que era um caos tremendamente injusto, a despeito de, não sei para que direção apontar, assim, dos esforços importantes das Santa Casas e tudo mais. Agora, a grande surpresa é essa que o Drauzio já apresentou, que nós pusemos na nossa Constituição o comando de universalidade e gratuidade, e hoje, no Brasil, o gasto privado com saúde é proporcionalmente maior do que até nos Estados Unidos. Né? São os números que Drauzio apresentou, mais ou menos 45% do gasto em saúde é público. Portanto, 55% são gastos privados. É uma enorme surpresa, é um enorme problema.
E aí, o que mais? Bom, na área da saúde pública, nós temos alguns temas que vão além, vamos dizer, da vida hospitalar, médica, da atenção básica, e que são importantes também. Eu penso que estão, hoje, começando a ser percebidos na importância que merecem. Tema geral, meio ambiente, fundamental. Nós frequentemente ouvimos, hoje em dia, discussões assim apavorantes sobre mudança climática e tudo mais. Mas existem vários outros subcapítulos desse tema que tem a ver com saneamento, que, em tese, deveria ser relativamente fácil de se instalar, inclusive com capital privado, porque é muito fácil de monitorar. Então, o que se pede de uma empresa de saneamento? Que ela entregue água limpa nas residências, que ela recolha o esgoto, o lixo, e que ela trate o esgoto. Isso tudo é muito fácil de monitorar. Nós ficamos décadas parados. Agora, felizmente, a partir de um marco novo, isso está andando a despeito de uma tentativa recente de se, vamos dizer, voltar para trás num tema que está sendo extremamente bem sucedido. Foi um bom momento, eu diria, do Congresso se rebelar contra o que seria a destruição por decreto de algo que promete rapidamente, eu diria, aumentar muito esse número de alcance do saneamento. Epidemias também são fatores externos, vacinação, etc. Existem também, hoje, elementos importantes de natureza comportamental, aí mas a partir dos quais é possível se fazer alguma coisa. O Brasil, na área de tabagismo, eu acho que deve ter, de um país grande, as melhores estatísticas. É incrível o sucesso da política pública na área de tabagismo. Drauzio já falou sobre isso também, mas acho que valia a pena citar. Tem um tema menos debatido, mas muito importante, crescentemente importante, que é o tema da obesidade. Hoje em dia nós sabemos que a obesidade é um problema colossal para a qualidade de vida das pessoas, mas também para o peso que traz para o sistema. Nós aqui no Rio, recentemente, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto proibindo a venda de alimentos ultraprocessados nas escolas do Rio de Janeiro. Ele ainda não foi sancionado, mas é um projeto de lei importantíssimo. Aí vocês vão me permitir uma pequena propaganda. Está sentado aqui o meu colega Miguel Corrêa do Lago, que foi o autor da proposta e que trabalhou junto com uma instituição amiga, que é o Instituto Desiderata, para que ela fosse aprovada. Um outro tema bem também entendido hoje, precisa ser carimbado na cabeça das pessoas, diz respeito a sedentarismo, drogas também, álcool também. Então tem muita coisa que dá para fazer em conjunto, saúde, educação, e que teria um impacto muito relevante também na vida das pessoas. Então, assim, linhas gerais, o que são os grandes desafios do Brasil para concluir nessa área? Bom, primeiro, falta de recursos. É muito frequente se ouvir assim, uma discussão entre, vamos chamar, a área de saúde e a área fazendária. E ela tem o seguinte jeitão. Alguém lá vai da área de saúde, pode ser nível municipal, estadual, federal, diz, estou precisando de mais dinheiro, não está dando, e de fato não está. E os fazendários, financistas, dizem, bom, lá vem eles pedindo mais dinheiro, eles estão precisando, na verdade, de mais eficiência. E é uma conversa que tem de duas mãos. Eu acho que, na verdade, está muito claro para qualquer um que dê uma olhada um pouco mais cuidadosa nesse tema, que os dois têm razão. Eu acho que o Brasil hoje deveria ter um orçamento compatível com o seu comando constitucional, não tem, mas poderia também se beneficiar de gestão e de tecnologia. Eu conheço um caso que me foi relatado do Espírito Santo, no terceiro mandato do governador Paulo Artum, que foi um excepcional governador, fez uma revolução no Estado.
Ele, no terceiro ano, contratou uma consultoria assim, moderna, usando métodos no fundo, de estudo estatístico facilmente disponíveis hoje. E num estado que já tinha passado por um choque de eficiência, houve ainda um ganho adicional de 20%, 30%, que são gastos dentro do sistema mesmo. Então, você consegue mais por menos. Por que faz um procedimento aqui na localidade A por 100 e na localidade C por 300? Por que custa? Por que a máquina é subutilizada, etc, etc. Então, o quadro é esse. Acho que os dois lados têm razão, mas nós estamos diante desse impasse. Nós temos questões da maior importância no campo da regionalização. O que nós temos hoje no Brasil? Esse sistema, que tem de fato tido muito sucesso a despeito de todos os obstáculos, como o Drauzio deixou muito claro, ele funciona assim: a atenção básica está na mão das prefeituras e depois, vamos dizer, a medicina de alta complexidade, hospitais, basicamente, em tese, estariam nas mãos dos estados. Isso permite uma otimização, uma logística bem pensada também, com bastante ciência, mas ela nem sempre ocorre, ou raramente ocorre. É uma área também onde tem muita coisa que se pode fazer, mas não para aí. Os problemas não são apenas de eficiência. Estava olhando outro dia no nosso site lá do IEPS, também fazer uma pequena propaganda, e fui olhar, nós temos dados por municipalidade. E aí me deu vontade de comparar Niterói com São Gonçalo. Imagino que tem alguém de Niterói aqui, talvez de São Gonçalo também. Niterói é uma cidade próspera, uma delícia de cidade, diga-se de passagem. E São Gonçalo é uma cidade muito, muito maior, enorme, pobre, muito mais complicada, muito mais difícil. Em função das regras de repartição, o gasto por pessoa em São Gonçalo é 1/3 do gasto por pessoa de Niterói. Mas assim, tem alguma coisa errada, e tem de fato, isso precisa ser revisto. É que o gasto tem a ver com as receitas por pessoa tem a ver com a renda do lugar. Então, aquilo é um preservador de renda e é um preservador de desigualdade. Na verdade, é disso que a gente está falando. Então, esse é um outro tema. Isso na saúde e na educação antes, na saúde um pouco isso já tem. Na saúde você tem o Fundeb, redireciona um pouco os recursos, mas é um grande tema, extremamente complexo também, e precisa de alguma coisa. Existem profundas questões éticas. E quais são? Como é que a gente pode entender isso, talvez de uma maneira mais simples? Corrupção também, mas com certeza. Mas aí é geral, não afeta só a saúde, né? Com certeza. Mas o ponto aqui que eu queria fazer é outro. Se nós pensarmos ou calcularmos o gasto por pessoa, vamos dizer, no Brasil, com o gasto por pessoa, sei lá, no Reino Unido, que nós imitamos, o gasto aqui é muito menor pela saúde pública, então nem se fala, porque onde aqui a divisão é 45 ou 40 e poucos para a saúde pública e o resto para a saúde privada, lá é 80%, 90% para a saúde pública e, sei lá, 10%, 15%, 20%, tem que somar 100% para... Como nós somos mais pobres e gastamos menos, falta dinheiro, mas lá também. Tá? Então, o que se pode fazer num sistema como esse? Quais são as consequências? Filas, atrasos, uma ineficiência tremenda que custa vidas. A pessoa tem lá um câncer diagnosticado, leva 90 dias para fazer uma cirurgia ou se tratar, é um baita de um problema, né? Então, assim, essa é uma questão muito complicada. Os ingleses resolveram isso limitando, tá? Limitando o que o sistema cobre. Tudo bem, e eles têm muito mais renda. Então, como é que a gente faz isso aqui? Aí ninguém quer encarar, fica todo mundo enrolando e a coisa não se resolve, são filas, etc. Bom, e para concluir, o que eu acho que, em última instância, deveria estar mais presente
no que nós, economistas, podemos fazer, mas, sobretudo, junto com os nossos colegas políticos, é cuidar melhor das prioridades do nosso orçamento. Então, esse é um tema da maior importância. Isso que eu estou relatando aqui, que Drauzio relatou com muito mais verve, com muito mais conhecimento, é algo que, quando se olha a discussão do orçamento federal em Brasília, não fica muito claro que isso está presente. Quer dizer, por que é que se gasta, eu diria, relativamente tão pouco no caso da saúde? Eu acho que o que falta, na verdade, é prioridade. Tá? E isso é um tema de natureza política que precisa ser exposto, discutido, para que essas grandes decisões do orçamento nacional ocorram de uma maneira racional, não capturada por grupos de interesse ou por políticas que não conseguem, vamos dizer, olhar o bem comum de uma maneira mais completa. Então, assim, eu acho que do lado da economia, além de alguns temas ligados à eficiência, além de todas essas distorções que têm a ver basicamente com desigualdade, eu acho que nós temos um problema muito sério, que é a dinâmica do nosso orçamento em geral. Eu acho que falta prioridade. O Estado brasileiro, para um país de renda média, não é pequeno, é mais ou menos 1/3 do PIB. O que falta mesmo é prioridade, é avaliação e providências, então, sendo tomadas em cima de dados que sejam de conhecimento do público e dos nossos representantes. Então, é isso. Muito obrigado. Da próxima vez eu vou falar antes. Drauzio, vamos estender um pouquinho mais, eu quero te ouvir um pouquinho mais aqui. Da sua fala e do seu artigo na Folha semana passada, eu creio que o problema... Eu estava pensando o seguinte, nós conseguimos blindar o Banco Central, né? O presidente da República pode falar o que quiser, né? Que quem decide é o cupom, né? Nós não conseguimos blindar a saúde, né? Eu acho que é disso que se trata, porque é um problema de uma dimensão extraordinariamente grande, né? Extremamente complexo, né? Necessitando muito insumo técnico para a sua solução, né? Há gente pensando, você está pensando, Armin está pensando sobre os assuntos, mas há a questão da interferência política, né? Porque aquilo ali, aquele mundão de dinheiro, né? Vira um troféu para os políticos, né? Eu não sei, não é da sua especialidade, devia ser da minha, mas eu realmente não sei pensar, só sei como é que a gente conseguiria blindar a saúde, né? Porque tem esse ponto que você disse, né? Nós aqui todos, né, estamos preocupados com os nossos planos de saúde, né? Ninguém aqui está preocupado com o SUS, né? E é a nossa voz que importa, né? Então o SUS não tem essa capacidade, né, de mobilização da opinião pública relevante, né? Relevante politicamente, né? Relevante economicamente, para que possa desenvolver o seu trabalho. É isso, não sei, eu vou parar por aí, mas agora você tem 10 minutos para nos ensinar um pouco mais. Já extrapolei meu tempo antes, vou ser mais breve agora. Eu acho que isso é uma decisão política, não é? E nós, no Brasil, temos que definir que tipo de saúde nós queremos e quanto nós estamos dispostos a investir no sistema para melhorar a saúde do Brasil, para tentar caracterizar bem. Porque o que tem acontecido, eles chamam isso de cenário Lampedusa. Lampedusa é aquele autor que fez O Gato Pardo, né? E ele dizia que é preciso mudar as coisas para elas continuarem exatamente como estão, né? Não é o que nós temos feito. Você tem uma pequena reforma, muda aqui, muda ali, mas o sistema continua fragmentado, como sempre. E essa fragmentação não ajuda nem um pouco. E as pessoas não entenderam que a saúde suplementar vai quebrar, sabe? Eles não têm ideia. Olha, tem uma estatística que foi lida há pouco tempo, um inquérito, que 84% das pessoas que têm plano de saúde estão satisfeitas com o fato de ter plano de saúde.
E dos usuários do SUS que não têm acesso aos planos de saúde, 74% gostariam de ter. Então, primeiro é lutar contra esse entendimento. Nós temos que esclarecer a população que tem plano de saúde que isso vai dar problema. Já está dando problema. As pessoas têm aquilo que eu disse, que muda o hospital que ela tem direito, muda os profissionais, muda tudo, senão vai sendo barateado. Porque é o esquema que está sendo escolhido esse, mantendo a fragmentação, diminuir a qualidade do serviço e, com isso, baratear o atendimento. A saúde tem que ter uma importância maior, não só socialmente no Brasil, mas tem que ter uma importância maior na vida das pessoas. Porque quando morria todo mundo com 40 anos, que era o começo do século XX, tudo bem, até os 40 anos vai tudo mais ou menos bem, não é? E morriam todos de doenças infecciosas ou parasitárias. Hoje não. Hoje o esquema é assim. São doenças crônicas. 80% dos atendimentos do SUS são para doenças crônicas. 80%. Agora, quando você analisa o problema das doenças crônicas, o atendimento, você tem que entender o seguinte: o papel da medicina é pequeno. Não vai tanto dinheiro nisso. O papel da medicina qual é? É tratar os doentes, etc. Mas como é que essas pessoas ficam doentes? Cerca de 30%, está muito bem estudado e documentado, 30% das pessoas ficam doentes por problemas sociais. É a casa em que moram, é a falta de saneamento básico, é o tempo que perdem na condução, a qualidade dos alimentos, a vida sedentária que eles são obrigados a levar, porque passam horas do dia na condução, etc. Isso é responsável por 30%. A qualidade da habitação. É quem mora em condições muito precárias, acaba tendo doenças, porque não tem como escapar delas. 30%, então, vem das condições sociais. 50% vem do estilo de vida. Estilo de vida é a coisa mais difícil de modificar no comportamento individual. Eu começo a fazer a barba sempre do lado direito. Aí um dia eu falei, não, por que eu começo do lado direito? Eu fazer do lado esquerdo. E aí passei a fazer do lado esquerdo. Agora não consigo mais fazer do lado direito. Você não muda coisas mínimas. Como é que você vai mudar os hábitos diários das pessoas, a vida, interferir com a vida sexual delas, com a qualidade da alimentação, mandar fazer exercício, que é uma coisa insuportável, que ninguém gosta. Os que falam que gostam são mentirosos, fazem porque precisa, não é? Você vai mexer nas características da vida, dos hábitos pessoais, é muito difícil. Então, só 30% são as condições sociais, 50% depende do estilo de vida, e depende da medicina, o quê? 20% só. Então, o investimento nessas outras áreas não tem nada a ver com a medicina, não. Você vai fazer uma obra de saneamento básico, não precisa consultar o médico, você simplesmente resolve com os engenheiros. Então, o que vem para a medicina, o que é? Por que não dá certo assim? Não dá certo por quê? Porque você pega esses 20%. O que acontece aqui? A menina tem 18 anos, começou a vida sexual, ela vai para o ginecologista. O ginecologista examina, pede um ultrassom. Aí chega outra com uma suspeita de um tumor no ovário, coisa grave. Ela vai, o ginecologista dela pede um ultrassom. Ela vai marcar no mesmo lugar que a outra marcou. Ela tem urgência, a outra não. Então nós temos que estratificar as doenças e deixar isso claro no papel, quem é que vai ter prioridade. Eu tenho pressão alta, vou ao cardiologista, sou encaminhado para o cardiologista. Uma coisa é uma pessoa hipertensa que tem 14/10 de pressão, outra coisa é o outro que tem 18/12. E todos vão bater na mesma porta, aí que leva 3 meses para conseguir a consulta. Tem um grupo na Universidade de Minas Gerais, que é chefiado por uma das pessoas que eu acho que mais conhece saúde pública no Brasil, que é o Eugênio Vilaça. O Eugênio deve estar perto da minha idade, aí, chegando perto dos 80 anos. O Eugênio já visitou mais de 10% dos municípios do Brasil vendo assistência médica. Fizeram um programa agora em Uberlândia para acabar com as filas do SUS e conseguiram acabar, usando esses critérios. O que tem que ser feito, respondendo à tua pergunta, o que é?
é você definir o que nós queremos da saúde pública. Quem vai para esses cargos assim tem que ficar completamente bloqueado, você não pode, blindado, você não pode deixar essas pessoas saírem do lugar. Isso tem que fazer parte da estrutura do Ministério da Saúde. Aqui não pode mexer. A rigor, eu acho que áreas como a saúde e a educação deviam, não podem entrar no jogo político de jeito nenhum. O jogo político atinge outras áreas. E corrupção nessas áreas tem que ser punido com penas máximas, isso tem que ser considerado crime inafiançável. As pessoas têm que ir para a cadeia, que é para ter medo. Eu atendo na cadeia um menino que roubou um celular. Ele roubou um celular, vai ficar numa cela com 25 pessoas, onde muitos têm que dormir no chão porque não cabem na cela, porque roubou um celular. O outro dá um desfalque absurdo. Quer ganhar R$1, $1 por cada vacina, aí não acontece nada com essa gente. Meu. Eu acho que tinha que ter uma definição assim. O que dá para fazer? Como é que pode ser feito? Isso tem que ser, mas isso vai depender de uma política pública instalada onde? No Ministério da Saúde, é claro que tem que ser, não tem outro lugar. Okay. Bom. Vamos em frente. Infelizmente, a gente não pode resolver os problemas aqui, mas pelo menos nós estamos identificando quais eles são. Muito obrigado pela presença e até a próxima terça-feira. Muito obrigado, foi ótimo. Muito bom.